Minhas bruxinhas mais lindas. No nosso exercício de reflexão hoje, a gente vai falar sobre uma demanda silenciosa de muitas mulheres que de repente observam o sonho da gravidez, da maternidade, transformar-se no mais absoluto exercício de entrega, no desafio de transformar esse mundo num mundo possível para os seus filhos. A gente vai conversar hoje com uma bruxa muito amada, muito especial, que tá voando pelas praias cariocas nesse momento. Mãe do Tonzinho, a Yohama Eshima é uma mãe especial, uma mãe atípica. E ela vai falar pra gente hoje o que é isso, o que significa ser uma mãe atípica, como ela enfrenta hoje a demanda do capacitismo na vida dela. Yohama, diz oi para as nossas buchinhas. Olá, bruxinhas! Meu amor, conta pra gente, como é que foi, como é que se estabeleceu o sonho da maternidade na tua vida e como é que o Tonzinho veio para esse mundo? Bom, acho que é muito legal dizer que eu sempre quis ser mãe, né? Então, esse sempre foi um desejo muito genuíno meu. Então, sempre tentei olhar para o meu corpo para que ele manifestasse de forma saudável uma vida. Mas teve um certo momento em que eu descobri que estava na menopausa precoce, insuficiência ovariana precoce, e passei por um processo intenso de gerar uma vida, né? Através de muita magia, muita fé, o Tonzinho veio. Foi uma gestação maravilhosa. Foi durante a pandemia, numa situação adversa, porém onde eu consegui olhar muito para o meu corpo, me olhar muito quanto mulher. E quando estávamos com 7 meses, nós fomos fazer uma ultrassonografia normal, né, como de costume, de rotina, e a gente descobriu que o Tom, ele tinha rabdomiomas cardíacos. O que é isso? São vários, como se fossem tumores benignos ao entorno do coração. E eu me lembro até hoje, assim, quando o médico falou para mim, meu coração começou a bater muito rápido, muito rápido. E a primeira coisa que você pensa é: eu quero que meu filho viva, eu quero que ele fique bem. E na hora que ele começou a falar, eu já comecei a chorar, assim, tentando me conter um pouco. A primeira coisa que ele falou assim: não, mas fica tranquila, porque logo assim que ele nascer, a gente pode tentar fazer uma cirurgia, né? Abrir o peito dele. Simples, né? E fazer uma cirurgia. Então, naquele momento, eu já tive que lidar com uma situação que eu nunca tinha pensado em lidar, que era o meu filho correr risco de vida logo ao nascer. Aí eu já olho assim, nossa, já começou muito diferente, sabe? Antes dele nascer já foi tudo muito diferente, porque a minha expectativa e meu planejamento, que eu achei, ainda estava achando que eu tinha um controle da situação, né? Porque depois que nasceu, vê que não tem controle de nada. Eu estava programando o meu parto, ia ser um parto domiciliar, eu queria fazer em casa, você queria fazer um parto normal, né, queria várias coisas, de repente tudo mudou. E aí eu foi direto para UTI, ele nasceu de cesárea, ele começou com uma medicação no terceiro dia de vida, porque para que os tumores pudessem diminuir, mas a gente teve a boa sorte de não precisar fazer uma cirurgia. A maternidade atípica, ela já começa assim, ela não te avisa, ela fala assim: toma, isso aqui é para você, essa é a sua missão, e você fica assim: como é que eu vou lidar com isso? Assim, foi uma surpresa, teve momentos que eu perguntei para mim mesma, para o universo: por que comigo? O que eu fiz para eu merecer isso? Porque a primeira coisa que vem assim, o merecimento, né? O que eu fiz para merecer isso? O que meu filho fez para merecer isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? E no fim das contas, não existe uma resposta, né? Para o seu filho vir diferente ao mundo. E eu estou falando que ele veio de uma forma diferente, ele veio diferente, porque depois que ele nasceu, a gente entendeu que esses tumores no coração eram só uma manifestação de uma mutação genética chamada esclerose tuberosa.
que é uma síndrome que pode se manifestar várias coisas, né? Além dos tumores no cérebro, ele pode ter tumor no pulmão, nos rins, na pele. Isso causa epilepsia, causa também um desenvolvimento motor e cognitivo de outro tempo. Hoje ele tem 1 ano e 8 meses, mas o desenvolvimento dele é diferente de uma criança típica, né, de 1 ano e 8 meses. É tudo diferente. E não posso dizer que eu já estou preparada, já estou, nossa, maternidade atípica, tiro de letra, sei o que fazer, porque é uma coisa que você vai descobrindo todo dia. Né? Te conheço, não é de hoje, te admiro absolutamente. E quando você fala sobre uma razão especial, e a gente sabe que não existe uma razão especial, não é um pacotinho que veio para você por causa disso, por um merecimento, karma, ou qualquer explicação mais elaborada, não. Ele só vem. Mas quando eu penso nessa admiração que eu sempre tive por você e que hoje ela fica aumentada, eu penso nessa condição especial dessa mulher realmente absolutamente guerreira que vai se forjando com essa história, com esse desafio tão singular e que vai abrindo os olhinhos das pessoas nesse entorno. Então, não existe uma razão, mas ela pode vir a existir uma vez que você decida por isso, assim, né? É o teu rolê, é a tua luta. E ela precisa ter significado, assim. Faz tempo que eu tenho vontade de conversar com você para isso, para que a gente possa abrir olhinhos, assim. O que é isso que acontece com o Tom? Acontece com tantas outras crianças e tantas outras mães que de repente a gente não para pensar. A vida muda demais quando a gente tem um filho, né? A outra pergunta que eu tinha aqui para você é sobre a rede de apoio. Como que a gente constrói isso? Qual que é o papel do pai, da família, desse entorno teu? Fala para nós. Você falou uma frase que eu ouço muito, que é uma mãe guerreira, né? Porque parece que a gente está realmente, assim, está numa luta diária. É uma luta diária, mas eu acho que essa luta, ela acontece para que a gente não seja guerreira, sabe? Para que a gente possa criar redes de apoio. A gente teve o Tom na pandemia, então nós já estávamos muito sozinhos. A minha família é de Curitiba, ele quase não tem família aqui no Rio. Então, só eu e meu companheiro e o Tom, não tinha mais ninguém com a gente. Então, eu tive que aprender a dar conta das coisas sozinha. Ok, essa é uma situação, aconteceu. Mas a grande questão é, as mães, principalmente as mães atípicas, elas não podem estar sozinhas. Porque tem uma pessoa dentro da casa dela que depende completamente e unicamente da mãe e do pai, né? Então, essa mãe e pai, eles têm que ter redes. Porque imagina se uma mãe e um pai que estão cuidando dessa pessoa sozinhos em casa, se eles passam mal, enfim, se acontece alguma adversidade na casa, e a criança que tem deficiência está sozinha. A gente já teve um caso, eu acho que foi até aqui no Rio de Janeiro, onde a mãe tinha uma deficiência, que cuidava do seu filho com deficiência sozinha. Ela teve um mal súbito e o filho, que precisava do cuidado dela, acabou falecendo porque ele ficou 3 dias sem o cuidado dela. Então, por isso que a gente fala assim, a gente precisa falar que é uma maternidade atípica e dar nome a isso, porque senão ela não existe. Tudo que não se dá nome não existe para as pessoas na nossa sociedade. É preciso que a maternidade atípica seja dita como atípica, porque ela, veja bem, nesse caso, ela pode causar uma morte dentro de uma família se você não considera a importância daquilo. Esse é o tamanho da importância, assim, é uma coisa que eu não consigo, acho que nem colocar em palavras, assim, direito, sabe? A gente tem muita boa sorte aqui em casa de ter condições de poder oferecer para o Tom a melhor desenvolvimento, ele faz todos os tipos de terapias, ele tem os melhores médicos que a gente pode oferecer nesse momento, mas, sendo bem sincera, nossa rede de apoio é paga. Nossa rede de apoio é muito pequena, sabe? Posso contar, talvez, nas mãos, assim, nos dedos de uma mão, quem é a nossa rede de apoio. E isso porque muitas pessoas acham que não podem convidar a gente para uma festa porque o tom é diferente.
Muitas pessoas deixam de nos chamar para encontros, porque vão achar, com o seu capacitismo, que, assim, não que elas estejam sendo preconceituosas por querer, né, assim, mas é algo que está ali dentro, assim, eu não vou chamar Johanna com o Tom, porque, né, acho que o Tom não vai conseguir ficar aqui no nosso meio, porque já que o Tom não anda, vai ser difícil ele conviver com outras crianças, sendo que o que mais ele precisa é É do estar convívio. em sociedade, é estar presente. E eu mesma tive que lidar com o meu capacitismo, porque uma vez eu fui num encontro de mães e o Tom era a única criança que não andava. E aí eu coloquei um tapetinho no chão, coloquei ele deitado e ele ficou de barriguinha para cima e todas as crianças em volta dele, tipo, olhando ele, brincando, fazendo coisas. E eu comecei a ficar meio assim estranha. Eu não imaginei que eu fosse ficar daquela maneira, sabe? E aí, lógico, o Tom sentiu que eu fiquei daquele jeito, começou a chorar e ficou irritado, eu tive que levar ele para um outro cantinho e tal. Mas quando eu cheguei em casa, eu falei assim pro Flávio, eu falei, olha, preciso de um tempo, eu acho que eu não vou conseguir sair com ele. Eu acho que não vai dar. E eu levei um tempo para entender que eu precisava entender a importância de estar presente socialmente. Porque por enquanto, o Tom não tem força para sair de casa sozinho e ocupar os lugares, mas eu tenho. E eu vou fazer, por isso que eu tô aqui hoje, porque essa é uma forma de abrir caminho para ele. Porque eu preciso ocupar os lugares com ele, porque a sociedade, ela não abre espaço para que a gente ocupe. Então a gente precisa invadir. Sabe? A gente É precisa isso. estar presente nos lugares. É muito trabalhoso sair de casa, é uma demanda muito grande. Eu moro num apartamento onde tem escadas, a gente está lutando, né, nesse momento para ter um elevador, para ter mais acessibilidade e tal, mas temos que carregar na mão o carrinho, temos que carregar ele no colo, ele já está com 11 quilos, mas a gente está fazendo esse esforço, assim, por ele, sabe? Por ele, por todas as pessoas que precisam ter acesso, precisam viver, porque a realidade é que ele é diferente só. Nada mais, gente. A natureza, ela é feita do quê? De diversidade. As árvores não são todas iguais. Não existe só mar, existe rio, existe lagoa, existe aqui a araucária, o pinheiro, não sei o quê, o pessegueiro, a ameixeira, né? Então, existem pessoas diferentes. E o tom é diferente. E é só isso. É muito simples, né? Mas a gente está numa sociedade ainda que padroniza as pessoas, as coisas, e quer tentar colocar tudo num lugar de normalidade. O que é normal? E quando que a gente exclui? Porque tem umas coisas bem óbvias, assim, quando a gente fala de racismo, e tem se falado bastante, essas coisas estão super em pauta, que maravilhoso que esteja. Mas quando a gente deixa de chamar alguém para uma festinha mesmo, porque ele é diferente, porque ele tem condição especial, a gente está excluindo, né? A gente está desagregando, e isso é o capacitismo, né? A gente é capacitista. Eu estava falando antes de começar a entrevista, nós somos capacitistas e não nos flagramos mesmo. Depois que o Tom nasceu, eu fui atrás de fazer curso para falar sobre o que é capacitismo, para falar sobre inclusão, porque não fazia parte do meu mundo, não faz parte do mundo das pessoas falar sobre o que é diferente. As pessoas só querem se identificar naquilo que elas são iguais, né? E aí eu estava ouvindo de uma palestrante, ela falando assim, gente, o capacitismo, volta um pouquinho no tempo, no circo. O que você ia no circo e a atração do circo eram as aberrações. O que eram as aberrações? Eram pessoas com deficiência. A hora que eu entendi, eu falei, cara, as aberrações eram, as pessoas se divertiam com as aberrações. Lá, com pessoa que não tinha uma perna, com a pessoa que é anã. Então, isso vem assim, olha, muito antes do que a gente pensa. Por isso que é tão difícil a gente pensar diferente, sabe? Por isso que eu falo assim, a gente não luta contra as pessoas, mas luta contra a ideia do capacitismo, porque ela ainda está muito dentro da nossa história. Fiquei lembrando de um dia que você comentou que disseram que o Tomzinho tem um probleminha. Cara, como deve ser ruim ouvir isso, né? Ele tem um probleminha. E a pessoa, de repente, está achando que está sendo simpática, né?
Aí ele tem um probleminha. Diminuindo, né? Uma coisa. Olha, é muito. São tantas coisas para a gente aprender, sabe? É tanta coisa. E por isso que eu tenho muita tranquilidade, eu tenho muita paciência de explicar e ensinar. Porque eu também estou aprendendo, sabe? E não é fácil. Porque como está muito, muito dentro ainda da nossa sociedade, certos tipos de comportamento, é muito difícil mesmo. Mas é no dia a dia, né? Já chegaram para um tom e falaram assim: nossa, ele tem um probleminha, né? Que probleminha ele tem? Aí eu falo: olha, ele não tem problema nenhum, mas ele tem uma mutação chamada esclerose tuberosa. Mas para a gente isso não é mais um problema. Já foi um problema? Foi quando eu ainda não entendia o que era, o que ele era na nossa vida. Porque ele não é um problema. E o que ele tem não é um problema. O que acontece? Ele não tem uma doença que a gente tem que curar, né? Não tem que curar nada nele. Ele é maravilhoso da forma como ele é. E se ele não tivesse esclerose tuberosa, não seria o Tom que eu amo. Então, assim, eu nunca desejei ter um filho com deficiência, mas eu não desejo que ele seja diferente do que ele é. E é muito doido, porque esses dias eu ouvi de alguém muito próximo falar assim para mim: ai, mas se eu pudesse, eu queria tirar isso dele, tirar essa doença dele. E aí eu fiquei assim: eu não quero que você tenha o poder, ninguém tem o poder de tirar isso dele. Eu amo ele da forma como ele é. O que eu quero é que ele tenha autonomia e que ele tenha capacidade de fazer as coisas que ele puder, né, tenha um desenvolvimento no tempo dele, mas que ele consiga se desenvolver, que a gente possa ter espaço na sociedade para viver com amor, com paz, né? Já ouvi muito assim também: nossa, mas ele é tão lindo, nem parece que ele tem, né, uma coisa. Gente, mas assim, você precisa não ter um braço, não ter uma perna, andar de cadeira de roda para você, assim, ser uma pessoa com deficiência. As pessoas esquecem que ter deficiência são coisas neurais. Você ter bipolaridade é uma deficiência, né? Você ter problemas psicológicos é uma deficiência. Não é visível. As pessoas, elas focam naquilo que é aparente. Por quê? Porque a aparência é algo que socialmente é o que importa, né? Tem esse lugar assim: olha, ele é da forma como ele é, mas ele tem uma característica que é a esclerose tuberosa, e é isso. Tudo bem. Tem uma outra coisa bem importante, que foi feita uma reunião na ONU por pessoas com deficiência, e elas decidiram a maneira como elas gostariam de ser chamadas. Então, assim, houve uma decisão. Não são chamadas de pessoas especiais, não são portadores de necessidades especiais, porque quem porta alguma coisa porta a sua identidade, porta o seu documento, enfim. Não tem necessidades especiais, porque todo mundo tem necessidade especial, né? Todo mundo tem a sua necessidade especial. Você não é uma pessoa especial, porque todos nós somos especiais na sua maneira, né? Então, a maneira com que eles decidiram ser chamados é pessoa, porque a pessoa é a vida com deficiência. Por isso que se fala PCD, que é pessoa com deficiência. Eu fiquei sabendo esses dias que essa foi uma decisão tomada por uma reunião de pessoas com deficiência, e elas falaram: queremos ser chamados de pessoas com deficiência. Que ótimo, eu não sabia disso. PCD, pessoas com PCD, deficiência. pessoas com deficiência. Sabia que a gente ia aprender um monte contigo hoje. Existe uma percepção de que a acessibilidade é luxo, né? Não está em todo lugar. E a acessibilidade, ela é obrigação mesmo, não é? Como é que você sente os espaços, Johanna, assim, agora que você tem o olhar mais aberto para essas demandas? Como é que você sente o Brasil ainda em relação à acessibilidade? O mundo nunca foi pensado para as pessoas diferentes, né? O mundo foi pensado para quem manda nas coisas, que são as pessoas com saúde, na sua maioria brancas, que têm poder aquisitivo. Então,
O mundo foi pensado para essas pessoas. Quando você tem um filho com deficiência, você começa a olhar tudo e você vê assim, nossa, nada foi feito para o meu filho. Assim, como é que ele vai viver no mundo? Eu preciso fazer alguma coisa para que ele tenha uma vida acessível, né? Foi começando no nosso prédio, assim. Nosso prédio não tinha, não tem acessibilidade, não tem elevador, então a gente tem que carregar todos os dias que a gente sai, é uma ladeira, a gente sobe, tudo bem, mas tem que subir escada, tem que subir, tipo assim, 6 lances de escada. E aí eu comecei a mobilizar o condomínio para que a gente tivesse um elevador. E está sendo providenciado um elevador. Então, pequenas mudanças que fazem toda a mudança na nossa vida. Eu vou ao parquinho e eu vou para ele ver as árvores, porque não tem outra coisa para ele fazer no parquinho, entende? E para ele deitar assim no chão e ficar olhando, porque não existe um balanço em que eu possa colocar o carrinho e ele se balançar. O balanço só é feito para crianças que conseguem se estruturar, ele não consegue se estruturar. Então, o parquinho não funciona. Aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem alguns pontos de parquinhos, assim, devem ter uns 3, sei lá, na cidade, em que você coloca a cadeira de rodas, né, ou o carrinho, e aí a criança pode ser balançada, ou então tem um gira-gira, que você consegue, né, colocar junto e brincar. Mas a gente ainda está muito longe do que é necessário. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, precisa reivindicar, sim, os lugares e precisa botar a boca no trombone mesmo, sabe? Assim, aqui precisa disso, as calçadas, elas são todas esburacadas, como é que eu vou ir no médico com ele? Se eu não consigo, se quando eu levanto o carrinho, como ele não segura o pescoço, quando eu levanto o carrinho, o pescoço dele cai para frente, tem que ter uma estrutura para prender a cabecinha dele, senão ele se machuca. A acessibilidade, ela precisa ser pensada, porque ela é para todas as pessoas. E eu não estou falando só assim, que eu estou falando da minha situação enquanto eu tenho um bebê, mas você pode se tornar uma pessoa com deficiência a qualquer momento. Você não só nasce com deficiência, você pode se tornar uma pessoa com deficiência, pode acontecer um acidente e você se tornar um cadeirante, uma pessoa com deficiência. E ter que utilizar ou não utilizar o serviço que não tem, né? Que não é prestado pelo governo. Então, quando a gente envelhece, tem mais dificuldade. Eu moro num prédio que tem muita pessoa que tem mais de 60 anos, e tem uma dificuldade muito grande de subir esse escada. Às vezes a gente fala pessoa com deficiência, mas, gente, a acessibilidade é para todo mundo, sabe? É um assunto sério que não é colocado em pauta, porque não é interessante, porque financeiramente é um gasto muito alto. É uma demanda de trabalho muito grande para um governo transformar todas as calçadas acessíveis, fazer parquinhos, mudar a entrada dos prédios, pensar num tratamento de pessoas, por exemplo, autistas no aeroporto. As pessoas têm dificuldade, precisa de ajuda, né, das companhias aéreas para movimentar essas pessoas, ajudar elas a se encaminharem para o seu voo, por exemplo, né? Então, são vários lugares. Quando você entra num restaurante, o espaço que você usa num restaurante de uma pessoa com deficiência é maior. São muitas coisas. Eu estava pensando esses dias, fui fazer uma trilha com o Tom, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer uma trilha com ele? Ele merece ir para o meio da floresta, merece fazer um passeio. E eu descobri que existe um projeto de um cara brasileiro que fez um negócio assim para carregar pessoas com deficiência, que é tipo uma bicicleta, se chama Juliette, a bicicleta. E aí vai carregando um na frente e outro atrás, e a pessoa vai em cima de uma roda, e ela vai indo, assim, é uma roda só, então fica fácil para fazer um trajeto de trilha, né? E eu achei genial, assim, por que o governo não vai lá e banca um projeto desse para ter em todo lugar, sabe? Porque a bicicleta tem um custo alto, né? Mas a gente tem pessoas que pensam nisso, e essas pessoas que precisam ser evidenciadas para dar espaço. É luta, né, meu? A gente tem que lutar. No Japão, a gente já vê uma realidade muito diferente. Talvez resultado de muita luta, da manifestação das pessoas que têm essa demanda, a acessibilidade é muito maior. A gente tem que estar com os olhos abertos e tem que estar fazendo esse movimento agora, onde a gente está no ano eleitoral. É uma coisa para pensar também quando formos escolher nossos candidatos, né? Quem que oferece projeto de acessibilidade? Quem pensa nesse tipo de pauta?
Sim, nossa, né? nem fale, nem fale, porque esse até hoje está caminhando aí um projeto para a gente depende muito dos planos de saúde, né? Quem tem deficiência depende demais, demais, assim. E a gente conseguiu as terapias todas cobertas pelo plano e algumas medicações também, porque ele tem epilepsia refratária. Então, a gente precisa de anticonvulsivantes para dar conta das crises dele, né? E são anticonvulsivantes muito caros. E hoje até está tramitando um negócio que é sobre a taxação no rol da ANS. Então, se a sua terapia que você precisa não está no rol da ANS, o plano não vai ser mais obrigado a cobrir, nem que você judicialize, né? Por exemplo, ele faz hidroterapia, que não está no rol da ANS, o nosso plano está cobrindo. Mas, caso seja decidido que vai ser taxado, né, a gente não vai ter mais direito. Não vai poder nem entrar na justiça para pedir. Até, sabe, nesses lugares assim onde a gente fala assim, não, a gente vai poder contar com plano de saúde, porque a gente paga. Não, não vai poder, não vai, sabe? Então, até isso, existe um pensamento de que não engloba as pessoas, a saúde das pessoas e a vida. O tempo inteiro tentando dar um jeitinho de dar uma excluída, assim, sabe? Então, por isso que depois da maternidade, assim, eu fiquei cara, essa luta é minha, sabe? Eu quero falar sobre isso também, porque eu quero que o meu filho e o filho de tantas outras mães e a vida de tantas outras pessoas seja mais fácil, sabe? Não precisa ser tão difícil. Então, a gente está aqui falando hoje sobre isso porque precisa, sabe? Há alguns anos atrás, talvez nem fosse uma ideia falar sobre isso, mas hoje a gente vê que a gente tem pessoas com deficiência que são os nossos amigos e a gente precisa se ajudar, sabe? A gente precisa A estar gente junto. precisa se ajudar, a gente precisa criar consciência. A gente precisa falar a respeito porque muitas vezes a gente nem sabe. A gente não sabe o que acontece com o outro, a gente não sabe qual é a demanda que está na vida do outro, e a gente não sabe que a gente exclui, que a gente é capacitista. Quando a gente deixa de convidar para uma festinha, porque pode dar trabalho, porque pode ser difícil, porque pode não ser, mas o acolhimento é sempre o melhor caminho, né, Johan? O acolhimento. Porque quando você deixa de convidar, quando você deixa de abrir uma vaga no trabalho para uma pessoa com deficiência, o que você está fazendo? Você está sendo capacitista, achando que aquela pessoa não é capaz de estar naquele lugar. Você está inferiorizando aquela pessoa. Você está achando que você é superior àquela pessoa, extinguindo ela daquele lugar. Por que que uma pessoa com deficiência é inferior à outra? Porque talvez ela não ande? Porque ela não vê? O que quer dizer isso, sabe? Por que ela é inferior? Porque ela é diferente? Então, o que a gente precisa é mudar esse lugar de normalização, de padronização do que é aceito pelas pessoas, né? Então, só aceita uma pessoa que vê, que enxerga, que anda, que faz tudo isso, ok. Agora, uma pessoa que é surda, daí não pode, né? Você vê, Então, precisa existir a lei, precisa existir a regra para que as empresas se obriguem a contratar. E muitas vezes a gente deixa de aproveitar um talento. Tem tanto autista que às vezes tem fagulhas ainda diferenciadas em relação a outras pessoas. Quando a gente não oportuniza e quando a gente não está inconsciente, a gente também deixa de aproveitar essas pessoas, não é? E sabe por que as pessoas não sabem disso? Porque elas ainda inferiorizam, porque elas não conhecem pessoas com deficiência. Eu sempre falo para os meus amigos e amigas assim: cara, você tem algum amigo com deficiência? Você conhece alguém que tem deficiência? Melhor, você segue alguém no Instagram que tem deficiência? Sabe? E aí vem esse baque assim, cara, a maioria das pessoas não tem a alguma pessoa com deficiência. Por quê? Como isso mexe com as pessoas? Assim, por que você não segue no Instagram uma pessoa com deficiência? Você não tem interesse em ver? Eu já ouvi assim, é que me dá um ruim. Dá um ruim de quê? Dá um ruim ver gente diferente, né? Só o que é igual a você é bom? Eu me fiz essa pergunta, falei, caraca, quantas pessoas com deficiência que eu sigo no Instagram?
Aí eu fui atrás, falei, não, preciso mudar isso, eu preciso dar espaço para essas pessoas, eu preciso ouvir a voz dessas pessoas, eu preciso entender, né? E se essa pessoa não fala, eu preciso entender como que ela fala, né? É um mundo que se abre, é muito mais legal, divertido perceber as pessoas através da sua diversidade do que através do que a gente é, só no que a gente é igual, né? É muito mais divertido. Eu adorei essa palavra. Em tempos de rede social, e a gente tem essa ferramenta para incluir, é verdade. Eu não fiz esse movimento ainda de ir para a rede social procurar pessoas com deficiência. Verdade. Amei essa ideia. Porque eu falo isso porque quando eu ouvi isso, eu, uau, real. Assim, eu estou lutando contra o capacitismo e, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo, sabe, a favor de ter uma luta anticapacitista? Eu preciso dar voz para essas pessoas também, sabe? Eu preciso dar lugar para elas também existirem. É um mundo que se abre, que não tem mais volta, sabe? Que esteja presente nos brinquedos, nessa representatividade também. Tem uma história maravilhosa de uma mãe que é muito amiga minha e a filha dela tem paralisia cerebral, a Cecília. E acho que ela tinha uma prima que estava fazendo aniversário e o que acontece? A Cecília, ela não gosta que bate palma. Então, assim, ela fica muito nervosa, né? Isso causa nela um tipo de euforia que não é bom, assim. E aí a minha amiga falou assim, acho que a gente não vai, porque senão a Cecília vai ficar muito mal, né? Com parabéns e tal. Aí a prima dela ligou para ela e falou assim, amiga, você quer vir no aniversário? Na hora do parabéns, a gente, em vez de bater palma, a gente estrala o dedo. E assim, dá vontade de chorar, sabe? Vendo uma história assim e realmente empatia, tipo, a gente quer que vocês estejam com a gente, então eu vou fazer isso para que vocês estejam com a gente não vai bater palma. O que custa, né, assim, você fazer uma mudança para incluir alguém? E essa história ficou muito marcada, assim, para mim, porque isso realmente é um movimento, sabe, de você fazer alguma coisa para incluir uma pessoa com deficiência. O mínimo que seja, né? Eu amei o nosso papo. Eu acho que Nossa, a gente podia ficar falando aqui muito. Muito, muito. Obrigada, porque trazer consciência é fundamental, sabe? Eu que agradeço, porque dar voz a essa experiência é muito importante. Isso não é importante só para mim, enquanto mãe, para que eu me sinta contemplada e abraçada, né? Mas é importante para que as pessoas conheçam e tenham mais acesso a essa informação. O capacitismo, ele nasceu junto com a gente precisa ser anticapacitista e espalhar essa ideia de que todas as pessoas são diferentes, que elas não são iguais e que a diferença é que faz o mundo ser tão divertido, tão próspero, né? Tão plural. Isso vai sempre fazer parte da humanidade. Então, eu que agradeço demais essa oportunidade, porque trazer aqui essa fala é poder dar espaço para o Tom, sabe? Para que ele possa existir. Para muitos outros. Encha ele de beijinhos! Encha esse menino mais fofo de todos os beijinhos do mundo, viu? E obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.